Vasco espera a resposta do atacante equatoriano Carlito Garcés para anunciá-lo como novo reforço para a temporada. Rossi é uma preocupação. Se pintar proposta, jogador não poderá ficar. E também, clube fecha a parceria para a instalação dos seus refletores e pode ter boa notícia em relação à grana até o final dessa semana. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado pela participação ontem maciça na live com o lateral esquerdo Cássio, foi muito bacana. Cássio merece, tricampeão carioca, 9-2, 9-3, 9-4, ao lado do Bismarck. Depois fizemos um Eu Quero é Bis com o Cássio com muitas histórias, sempre muitas histórias. Você deve prestigiar, os papos são sempre muito agradáveis. Vamos às informações. E vamos tentando atualizar durante o dia para saber o fim dessas histórias. O atacante Carlito Garcés, assim é chamado no Equador, está vivendo uma expectativa em relação à definição do seu futuro. Houve um oferecimento ao Vasco, o Vasco a princípio topou, foi feita uma proposta de pacote que incluiria salários do atleta, o Delfim, clube detentor do passe do jogador recebendo alguma coisa, e o comissionamento do empresário. A resposta está por vir. Há também uma busca pelo Peñarol do Uruguai, mas Carlito Garcés tem muito interesse em jogar no Brasil, jogar no Vasco da Gama. Falamos ontem com o Theo Poço, que é o nosso amigo, companheiro, jornalista do Equador, e ele nos deu um depoimento muito importante que a gente vai reprisar aqui, sobre a situação envolvendo o jogador, que parece realmente ter interesse em jogar no Vasco e não no Peñarol. Fala daí, Theo. Amigos, olvidé contarles que Carlos Garcés tiene contrato en Delfín hasta diciembre de este año. Han estado negociando los dirigentes de Delfín con Peñarol de Uruguay. Nosotros dialogamos esta mañana con los dirigentes de Delfín y están dispuestos a negociar con cualquier equipo y sobre todo con Vasco porque se trata de un club muy importante en América. Hemos hablado también con Carlos Garcés y a él le seduce, le atrae más la propuesta de Vasco que la propuesta de Peñarol por la importancia que representa Vasco y porque le atrae más el fútbol brasileño que el uruguayo. Así es que eso les puedo contar. Las negociaciones marcharían bien, falta que la gente de Vasco hable con dirigentes de Delfín. Estamos então na expectativa em relação a Carlito Garcés, ver o que vai acontecer, porque o Vasco precisa e muito de um centroavante. Sobre o centroavante Edson Cariús, jogador do Ferroviário da Série C do Campeonato Brasileiro, é um jogador que foi oferecido ao Vasco. Tem 30 anos, tem boa média de gols, é um jogador artilheiro, muita gente sempre mandando mensagem, o Cariús é bom jogador, pode ajudar o Vasco. Mas é um jogador que se valorizou demais em função da Copa do Brasil, que fez bons jogos contra o Corinthians, também daquilo que está jogando atualmente. É um jogador que ficou caro, mas se a situação for bem equacionada, ao que parece a direção do Ferroviário não está muito afim de fazer negócio, quer sim ganhar dinheiro, vai ficar um pouco complicado. Mas volto a dizer, seria uma opção para o elenco e não uma solução em relação a jogadores para essa posição. Um outro jogador foi oferecido, Alan Ruiz, velho conhecido, jogou no Grêmio, estava em Portugal, mas a direção do Vasco já disse não. Aqui a gente fala também com a direção, e a direção do Vasco disse não a esse jogador. Não é uma posição que interessa, é um meia canhoto, já teve oportunidade no Brasil e não foi bem, então não interessa. Assim como o Giliotti, que não é verdade, Júnior Arias, que é bom jogador, mas não houve nenhum contato, e também com Franco de Santo, também sem nenhuma oportunidade de vir jogar no Vasco da Gama. Em relação a dispensas e empréstimos, importantes para que o Vasco possa ganhar um pouco mais de fôlego e poder contratar jogadores. Por isso que o clube está conseguindo dar passos um pouco maiores, entrar até em pacotes para conseguir trazer jogadores, porque está liberando, está de alguma forma enxugando a sua folha. O dinheiro está sobrando um pouquinho mais e aí você consegue fazer investimentos. Tira dali, bota aqui, é essa filosofia que é a direção do Vasco. Luiz Gustavo já se foi, Caio Monteiro está indo hoje para o Paraná, uma informação que nós demos ontem em absoluta primeira mão, logo de manhã no nosso Twitter. Dudu está muito próximo do futebol português e Moraes, falei com os empresários do jogador durante essa semana, não há nada ainda, mas há uma possibilidade muito grande também que o Moraes possa sair do Vasco da Gama.
Uma outra informação que nós trouxemos ontem durante a live, que é muito preocupante, envolve o atacante Rossi, hoje o principal jogador do Vasco. Rossi tem empréstimo até o final do ano com o clube e o Vasco ainda não tem como fazer nenhum tipo de operação para poder manter o Rossi. Só que o Rossi, nessa janela do meio do ano, por acordo contratual, veio 0,800, mas fica no Vasco largado, porque se houver uma proposta, o clube não terá como brigar. Rossi terá que ser liberado. A única opção é se o Rossi não quiser. E Rossi, a princípio, não quer. Rossi está muito satisfeito com o Vasco. O Mário André Mazzucco, diretor executivo, conversei com ele hoje pela manhã, me disse que já conversou com o Rossi, já bateu um papo com o Rossi, já mostrou ao Rossi que o Vasco tem muito interesse nele e ele tem muita vontade de ficar no Vasco, mas, galera, é questão profissional. Se pintar uma grana maior, rezar para que não pinte, porque senão o Vasco está aí arriscado a perder um dos seus melhores jogadores, se não o seu melhor jogador. É questão de mercado. O Vasco não tem opção. Se pintar a proposta, se pintar alguma coisa oficial, se o Rossi não tiver como dizer não, por ser profissional, ele dificilmente vai ficar no Vasco. Mas nesse momento é apenas especulativo. O jogador está firme, vai jogar, vai participar do Campeonato Brasileiro, mas a janela é sempre preocupante. Muitos times perdem jogadores e o Vasco pode sim, porque não é jogador dele perder esse atleta, porque é um jogador ligado ao futebol chinês, o clube que o detém como atleta, se tiver opção de venda, uma opção de um negócio, vai fazê-lo. Então o Vasco tem que se preparar para, de repente, ter uma surpresa. Tomara que não, mas a princípio o Rossi é uma grande preocupação. Amistoso quinta-feira contra o Atlético Goianiense. O jogo vai acontecer às 3h30 da tarde em São Januário, com transmissão da Sport TV. Não há ingresso vendido, o torcedor não vai ter acesso. E também obtive a informação que o jogo, provavelmente de domingo em Foz do Iguaçu, contra o Foz do Iguaçu, também terá transmissão pela televisão. O torcedor do Vasco também deve ver o jogo do Vasco com o Foz do Iguaçu. Não se sabe se sábado ou domingo, mas a princípio, no domingo, dia 7, esse jogo Vasco da Gama e Foz do Iguaçu, um time da 4ª divisão. Para a gente encerrar esse boletim, algumas informações rápidas. Pagamentos dos funcionários do clube do ano passado, dezembro de 2017 e 13º de 2017. Nós informamos isso aqui ontem na nossa live. Já há um acordo a partir de quarta-feira homologado para a partir de agosto, aqueles que receberam menos 2 vezes o pagamento. Aqueles que têm para receber mais em até 8 vezes, mas o Vasco vai equacionar as suas dívidas em relação a 2017. O empréstimo de 20 milhões, o clube já está no mercado e está bem próximo da liberação. Eu recebi essa informação hoje, mas esse dinheiro, galera, não é para contratar reforços, é para fazer um Vasco viável, pagar acordos, conseguir liberar as certidões, para o Vasco aí sim buscar no mercado, através de lei de incentivo, valores para poder custear o seu CT, custear a reforma de São Januário, poder dar ao clube um pouco mais de injeção financeira. E aí o torcedor pode perguntar, mas e a questão dos investimentos? Eu obtive hoje uma informação de que está muito perto sim do Vasco conseguir essas parcerias. Tanto para o pagamento daquela parte da dívida de 40% a 45%, como também investimento no estádio de São Januário e também no CT. O CT vai ser mais por parte de lei de incentivo e a gente promete essa semana uma entrevista com um especialista nessa área de lei de incentivo que já trabalhou em outros projetos muito similares. Ele vai explicar a você o que é a lei de incentivo e como o clube pode ter dinheiro para custear um estádio, obras físicas, que é algo muito importante. Não se pode pagar salário a jogador, não se pode ter lei de incentivo para contratar atleta, bancar negócio com pessoas físicas, mas para coisas envolvendo área física de construção, a lei de incentivo ela é muito usada. E aí a gente vai tentar explicar a você, torcedor, exatamente essa situação. Falei também com o departamento jurídico do Vasco, há uma expectativa em relação à situação do Bruno Silva, algo novo para hoje, o Vasco está na briga, o Vasco está correndo atrás para que o Bruno Silva não tenha uma vida tão fácil assim. Sobre Leandro Castan, praticamente certo que o jogador não deva jogar mesmo contra o Grêmio, para cumprir a suspensão. O Vasco até pensou em fazer uma troca por bolsas, aí por cestas básicas, melhor dizendo, mas é custo. Para quê? Suspende o jogador, deixa o jogador ficar fora contra o Grêmio e aí ele volta contra o Fluminense. O Castan, que inclusive vai viajar para Foz, assim como o Breno, são 2 reforços do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas aí por uma questão também de economia, não há tanta necessidade. O Ricardo Graça vem muito bem, o Oswaldo Henrique vem muito bem, há outros zagueiros para o jogo com o Grêmio e aí Castan poderia voltar sim, liberado totalmente, sem nenhum problema para o jogo contra o Fluminense, quando o Vasco vai jogar às 11 horas da manhã no dia 20. Sobre a questão dos refletores, eu vinha buscando essa informação achando muito estranho que o Vasco pagasse do bolso. O Vasco tem uma parceria com a Ambev.
A Ambev está ajudando o Vasco no custeio da instalação dos refletores. Já há instalações já pré-moldadas, pré-colocadas, com andaimes, para o Vasco começar a fazer sim a instalação. A previsão é para o jogo contra o CSA, no dia 4 de agosto. Se até lá estiver ok, os refletores novos, 160 iniciais, serão colocados para o jogo do CSA. Se não, vai ficar para o jogo do São Paulo, 2 semanas depois. Mas a Ambev está ajudando o Vasco nessa situação envolvendo instalação dos refletores, melhoria do estádio de São Januário. É isso aí, gente. Boletim nesse momento, a informação é essa. A gente está trazendo essas informações um pouco mais cedo. Logo mais temos um jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina. A gente vai estar ligado. Felipe Coutinho em campo, Alan podendo jogar também. Enfim, a gente está sempre ligado no Vasco. E qualquer atualização envolvendo jogadores, possibilidade de jogadores e contratação de reforços e também outros assuntos, a gente vai atualizar mais para o Boletim da Noite. Ok, turma? Muito obrigado a você. Continue curtindo, compartilhando. Se inscreva no canal. Passamos dos 40 mil, queremos crescer ainda mais e também acione o sininho da notificação para que você possa saber quando os nossos vídeos vão subir. Agradecendo aos muitos sites, principalmente o Net Vasco, ao Super Vasco, todos aqueles que nos dão muita moral, que repercutem e principalmente nos dão crédito. Muito obrigado a você que acredita no nosso trabalho. Atenção Vascaínos, corre atrás, tem uma equipe que corre atrás e que merece um pouquinho de crédito, né, gente? Quando a gente for dar uma notícia, reconhece que o Atenção Vascaínos está por trás dela. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau.